No vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são as 5 metodologias de vendas mais clássicas do mercado e o que cada uma delas tem de bom. E galera, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui uma porção de metodologias que é o que vocês vão aprender se vocês forem se aprofundar aí na teoria das vendas, por trás das vendas, lerem um pouco de literatura sobre o assunto. Mas de tudo que eu conheço e já apliquei nessa área também, eu posso te dizer que não existe uma metodologia melhor que a outra. Até existe uma metodologia ideal que vai provavelmente encaixar ali com a tua equipe, com o teu processo de trabalho, com a forma como você vende, mas isso não quer dizer que exista uma metodologia ideal para todo mundo. Essa metodologia vai variar. Então, para alguns uma metodologia vai ser melhor, para outros outra, e para outros você vai ter que criar a tua própria metodologia. E se eventualmente o caminho for você criar a tua própria metodologia, é importante que você conheça várias, para que você possa usar de base para você criar a tua própria ou adaptar uma delas para tua realidade. E é isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje, e eu não vou me aprofundar em nenhuma delas, porque se vocês quiserem que eu me aprofunde, aí vocês vão ter que pedir aqui embaixo nos comentários e eu gravo um novo vídeo inteirinho falando sobre uma dessas metodologias específicas daí. Me digam então qual dessas vocês querem se aprofundar. E aí, para você ficar por dentro dos próximos vídeos, você já sabe, é só você se inscrever, ativar as notificações e curtir esse vídeo aqui também para dar aquela moral pra gente. E a primeira metodologia que eu trouxe aqui pra vocês, na verdade eu não trouxe nesse vídeo porque eu já trouxe em um outro vídeo, que é o Spin Selling. O Spin Selling é uma metodologia de venda super legal, ele se baseia em você fazer as perguntas certas em cada uma das etapas do processo de vendas ali pro teu prospect. É super bacana, mas eu já fiz um vídeo inteirinho sobre ele, então você pode conferir aqui Enfim, confere aqui nos cards, vai estar o link na descrição desse vídeo aqui também, e lá já tem um vídeo inteiro falando sobre Spin Selling. Então o Spin Selling é a nossa metodologia número 1, e de tão importante que ela tem um vídeo separado para ela. E agora aqui para bater de frente com o nosso Spin Selling, a gente tem o Snap Selling, que foi abordado aí pela primeira vez no livro Snap Selling de 2010. E o Snap Selling, ele traz a promessa de acelerar o teu processo de vendas. A ideia é que ele funciona quase como se fosse um checklist ali de 4 etapas que você tem que cumprir. E se você cumprir essas etapas, o teu processo comercial ele tende a andar mais rápido. E Snap é um acrônimo para simplicidade, novidade, alinhamento e prioridade. Eu vou falar rapidinho desses itens aqui só para não passar em branco. No tópico de simplicidade, o Snap Selling ele bate muito na tecla de que o teu processo comercial ele tem que ser simples e você tem que simplificar todos os passos possíveis, e tudo que for burocrático e chato e demorado e complicado de alguma maneira, você traz como responsabilidade para ti e não para o teu cliente. Então se o teu cliente ele te manda um áudio no WhatsApp, a ideia é que você responda ele com um áudio também, porque para ele é mais fácil aquilo dali. Assim como você nunca vai pedir para o cliente preencher um formulário gigante se você tem parte das informações daquele formulário. A ideia é que tudo que você puder simplificar, você simplifique para deixar esse processo simples. O segundo item, o item da novidade, diz que você não pode simplesmente chegar para o teu cliente e falar coisas que ele já sabe, ele já está cansado de ouvir coisas que ele já sabe. E que o ideal dentro do processo comercial é você trazer novidades para esse cliente. Na nossa área isso talvez seja um pouco mais simples até, porque é comum que os clientes sejam um pouco mais leigos. Então quando a gente traz alguma novidade para eles, explica para eles como é que funciona um remarketing, por exemplo, um público personalizado, um lookalike, eles já ficam com o olhinho brilhando e a gente já consegue conquistar eles aí. Mas isso é importante, sempre trazer de maneira um pouquinho didática no processo comercial alguma coisa que o cliente ainda não sabe. E o terceiro item, o item do alinhamento, diz que você tem que alinhar ali constantemente o teu discurso comercial. Você tem que se certificar a todo momento que o teu cliente ele tá entendendo o que você tá dizendo, ele tá entendendo o que você tá propondo e ele tá de acordo com isso, que isso realmente é uma dor dele naquele momento. Porque acontece muitas vezes da gente tá fazendo o processo comercial e a gente não tá de fato tocando na dor do cliente, aquilo não tá fazendo sentido para ele, e aí a gente só vai descobrir lá na frente quando ele recusar. Então é muito importante você ter esses momentos de confirmação e ficar alinhando constantemente com o teu cliente, se ele tá entendendo e se aquilo tá fazendo sentido para ele. E o último item do Snap fala a respeito de prioridades, porque provavelmente o serviço que você presta ou o produto que você vende, ele soluciona ali vários problemas do cliente, ele resolve muitos problemas. E aí o grande erro do vendedor é tentar falar de todos eles e acabar não focando em nenhum. Isso é um problema porque você acaba perdendo o cliente ali no meio. Então, se você define bem as prioridades com esse teu prospect, você trata de focar no que realmente é prioridade para ele. Você foca nas dores e nas soluções que são mais urgentes naquele momento.
muito. E na metodologia Snap, isso é o mais importante. Então esses são os principais pontos da metodologia Snap. E agora é uma boa oportunidade para você olhar para o teu processo comercial e você ver se você costuma trabalhar esses pontos. Se você já trabalha, parabéns, teu processo comercial já deve ser muito mais rápido, muito mais eficiente do que o do teu concorrente. Se você ainda não trabalha isso, é bom começar a trabalhar. E a terceira metodologia da nossa lista é o sistema Sandler. E essa metodologia ela foi descrita por um cara chamado David Sandler, que deu o nome para a metodologia, em 1967. Então já tem um tempinho aí. E a premissa do Sandler Selling, ou do sistema Sandler, é justamente que a venda ela tem que ser extremamente positiva para ambos os lados. Então os dois lados têm que sair ganhando dessa negociação. E só existe uma maneira de você fazer isso, que é você, no caso o vendedor, ser tão sincero com o cliente a ponto de recusar a venda se você avalia que ela não faz sentido para o cliente. E eu não tô nem falando de talvez você identificar que o cliente não possui aquele problema, porque às vezes o cliente possui aquele problema, mas ele não tem cacife, ele não tem caixa para de fato comprar a tua ideia, ele se endividaria ou qualquer coisa do tipo. E aí faz parte do vendedor que usa o sistema Sandler virar para esse cliente e falar: amigo, eu acho que esse produto, esse serviço não é para você, por causa disso, disso e disso. E aí você deve estar se perguntando, né? Pô, mas o que a gente ganha sendo tão sincero assim? A primeira coisa é a credibilidade, porque o cliente ele vai valorizar isso ainda que ele não feche negócio com você. E a segunda coisa é a confiança ao longo do processo, porque você já vai deixar muito claro logo nas primeiras conversas que você trabalha com esse tipo de abordagem e que você não vai vender para ele alguma coisa que ele não precise. Você começa a ser muito sincero. E a ideia aqui é justamente que enquanto você vai tentando vender, você meio que vai tentando se sabotar, sabe? Então se você tá vendendo inbound lá pro teu cliente, por exemplo, você tá no meio da negociação normal e tal, e você percebe que o cliente de fato tá quase comprando de você, você vira pro cliente e pergunta: mas você acha que o inbound realmente vai resolver o teu problema? Ou então por que você precisa de um novo site? Ou ainda, você acha que esse é o momento certo para investir em marketing? E você começa a jogar algumas questões para de fato provocar o cliente, mas para ele entender principalmente que a tua função ali, embora você seja um vendedor e você vai deixar muito claro que você quer vender para ele, a tua prioridade é resolver o problema dele. Então o sistema Sandler, ele acaba sendo um pouquinho engraçado nesse ponto, porque às vezes parece até que você tá jogando contra o teu próprio negócio, quando na verdade tudo que a gente quer é desenvolver uma confiança, um laço muito forte com esse prospect. Então é normal que mais pro final do processo, ali pela fase de negociação, a gente comece a escutar algumas perguntas do tipo: e quanto dinheiro você tem para investir? Ou então, o que eu preciso fazer para que você feche comigo? Em que preço eu preciso chegar? E esse tipo de pergunta vai ser muito mais comum nas abordagens de Sandler do que nas outras abordagens, justamente porque você conseguiu construir toda essa relação de confiança ali. E a quarta metodologia de qual a gente vai falar é do método NEAT. O método NEAT, N-E-A-T, é uma metodologia que foi desenvolvida pela Sales Hacker. A Sales Hacker é hoje a maior comunidade sobre vendas do mundo. E eles desenvolveram essa metodologia para ser, na verdade, uma metodologia de qualificação de leads. Assim como é o Bunch, o Champ, o Pact e o Medic. E eu devo ter pronunciado tudo errado porque eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso, eu sempre leio isso. Mas enfim, são vários acrônimos e todos eles são sistemas de qualificação de lead, que normalmente a gente utiliza muito no inbound para você não precisar estar ligando para toda a tua base. Então você qualifica esses leads e liga só para aqueles que estão mais quentes. Existem várias metodologias para isso. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só sobre qualificação de leads, vocês já sabem, deixa um comentário aqui, que eu prometo que eu vou pensar com bastante carinho nisso. Ok, uma vez que a gente explicou isso, então agora você já sabe que o NEAT não é uma metodologia de vendas, é uma metodologia de qualificação de lead, mas eu trouxe ela para esse vídeo porque eu já vi muita gente utilizando ela como um método de validar o teu processo comercial também, o teu processo de prospecção. Então eu acho que é um conhecimento válido, eu vou te falar um pouquinho sobre ela. Como eu falei, o NEAT também é um acrônimo, e ele é um método que ele surgiu como a evolução de vários outros. A ideia era criar um sistema de qualificação menos linear e um pouco mais aberto. Então ele não diz exatamente o que você precisa fazer, mas sim o que você precisa saber para que você consiga compor os teus argumentos durante um processo de vendas. Espera aí que vai ficar mais simples quando eu te explicar o que significa ele. Então vamos lá, o N vem de necessidade. Então a primeira coisa que você tem que saber sobre o teu cliente antes de vender para ele é quais são as necessidades desse cliente. Que a gente já falou várias vezes aqui, é basicamente você identificar as dores, o que ele está precisando naquele momento. E aí junto com isso, obviamente, você vai definir qual produto ou qual serviço que você oferece que resolve melhor essa necessidade. E aí beleza, uma vez que você tiver feito isso, você vai para a nossa segunda vertical, que é a letra E, que é o Economic Impact, ou o impacto econômico.
E aqui é onde você vai avaliar do viés financeiro como que essa necessidade está prejudicando o cliente. E eu sei que nesse ponto aqui é muito difícil você ser específico, você saber exatamente o que está rolando ali. Mas você pode saber, por exemplo, se aquilo dali está afetando muito o teu cliente, se aquilo dali está afetando pouco, e tentar trazer alguns dados para compor aquilo. Então vamos supor que você está avaliando ali o e-commerce do teu cliente e você notou que ele está com um problema no carrinho de compras, que está dificultando ali, sei lá, a digitação do CPF. Você pode tentar deduzir qual que é a porcentagem de vendas que ele está perdendo por conta disso, por exemplo. Ou então quando ele está rodando um anúncio para uma determinada região ao invés de uma região maior, enfim. O ponto aqui é você tentar transformar aquela dor que a princípio diz respeito a algum processo, alguma coisa que o cliente deixou passar, em uma dor que de fato vai transformar em um resultado financeiro negativo, para que doa no bolso mesmo e ele se sinta mais próximo de adquirir a tua solução. E aí depois que você definiu muito bem isso, também você vai para a nossa letra A, que é de acesso à autoridade. E aqui é quando você vai buscar quem é o poder decisório dessa empresa. Então você tá ali fazendo a tua análise, você já encontrou qual que é a principal necessidade desse cliente, você já encontrou também quanto dinheiro que ele tá deixando na mesa, agora você precisa descobrir com quem você vai falar que pode de fato dar o ok e comprar a tua solução. Porque para descobrir essas outras coisas, dessas outras questões que você precisava resolver antes, você pode falar com qualquer pessoa, você pode falar ali com o programador, com o cara do TI, com o cara do financeiro, enfim, resolve esse problema com qualquer pessoa. Mas depois que você colheu todas essas informações, você precisa de alguém que tenha o poder de decisão, seja o proprietário, seja um responsável, um gerente, uma coordenadora, enfim. Quem é que pode decidir para comprar ou não o teu serviço? Encontre essa pessoa. E depois que você fez tudo isso, você vai traçar uma timeline, você vai colocar prazo em cada uma dessas tarefinhas e vai definir muito bem qual que é o teu cronograma. Quando que você vai falar com o prospect, quando que você vai falar de novo com esse prospect, quando que você vai apresentar a proposta, enfim, você coloca uma data em tudo, a ideia é que você não se perca no meio desse processo e que você execute isso o mais rápido possível também. Então esse é o NIT, mais um acrônimo super legal para você conhecer. Ele funciona como um guia que pode ser aí um grande amigo no teu processo comercial. E por último a gente tem o Challenger Sale, que surgiu ali em 2011 em um livro chamado The Challenger Sale. E essa metodologia é legal porque ela foi baseada em um dos maiores estudos já feitos na área de vendas. O estudo que foi mostrado nesse livro, ele analisou ali o trabalho de 6.000 vendedores em 90 empresas diferentes, de diversas áreas, de diversos setores, e categorizou tudo isso em 5 grupos diferentes de vendedores. Então eles pegaram todos esses 6.000 vendedores e conseguiram colocar todos eles em 5 caixinhas. Os hard workers, os problem solvers, os lone wolves, os relationship builders e os challengers, que são esses que a gente vai falar aqui agora. Se você quiser que eu fale um pouco sobre esse livro e sobre todos os outros grupos de vendedores, você já sabe, deixa um comentário aqui que eu vou atender o teu pedido. Então eu não vou entrar em todos os grupos aqui, a gente vai se basear só nesse quinto, no Challenger, que segundo esse livro e segundo esse estudo publicado, foi o método de vendas mais eficiente, o que gerou o maior número de conversões. E como é que ele funciona então? Challenger seria traduzido aí como desafiador, e é exatamente isso que esse tipo de vendedor faz. Ele desafia o prospect a pensar sobre o próprio negócio, ele expõe fraquezas do negócio desse prospect, ele questiona os processos e ele até faz com que esse cliente se sinta um pouco desconfortável em algum nível. A ideia do Challenger, embora ele faça isso aí com um jogo de cintura gigante, é fazer com que o cliente entenda e ele sinta que ele tá fazendo muita coisa errada e que o vendedor, o Challenger, pode ajudar ele. Isso é bem interessante, é uma técnica que ela necessita de muita prática, porque ao mesmo tempo que você tem que estar questionando o cliente, você não pode ser rude e você tem que estar do lado dele também, mostrando que você entende quais são os problemas dele e dando caminhos, mostrando que você pode ajudar sem estar escancarando isso e mostrando que você está muito ansioso para vender. E eu já dei esse exemplo no nosso podcast lá há muito tempo atrás, mas quando a gente estava fazendo as entrevistas para contratar alguém para o financeiro da nossa agência, a gente estava entrevistando uma moça, a Roberta, e a gente fez a entrevista super legal, ela mandou bem pra caramba, mas o que fez a grande diferença foi que no final da entrevista, ela virou pra gente e perguntou: meninos, mas vem cá, deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Vocês já fizeram uma análise de revisão tributária na agência?
E eu nem sabia o que que era isso e é óbvio que eu disse que não. E foi aí que ela ganhou a gente, porque ela começou a explicar pra gente o quão importante era aquilo, o quanto dinheiro provavelmente a gente tava perdendo porque a gente tava pagando mais imposto do que era necessário. E aí ela começou a mostrar vários cases de clientes que ela já tinha feito essa revisão tributária e mostrando quanto eles tinham conseguido economizar. Então, numa conversa meio que como quem não quer nada, ela conseguiu desafiar a gente, aumentar muito a nossa dor e ao mesmo tempo mostrar que ela era a solução para essa dor. E tudo isso foi muito sutil. É óbvio, a gente contratou a Roberta. Então essa é a base do Challenger Sales, é criar essa experiência de venda, onde você é ao mesmo tempo a ferramenta de desconforto do teu cliente e de conforto também, aquela pessoa que vai permitir que ele consiga dormir bem durante a noite. E no vídeo de hoje era isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido essas metodologias aqui. Se vocês quiserem uma parte 2, se vocês quiserem que eu me aprofunde em algum desses métodos aqui, ou que eu fale mais sobre vendas, vocês já sabem, é só deixar um comentário aqui bonitão que eu vou dar toda a atenção do mundo pra vocês. Mas como eu falei, você não precisa se basear nessas metodologias aqui. O ideal é que você conheça elas pra você saber qual que é o lado positivo, qual que é o lado negativo, o que é mais complexo, o que é mais fácil, justamente para que você possa ou adaptar uma delas ao teu processo ou criar uma nova, que é o que a gente fez no nosso curso Social Media Vendedor. Se você não conhece, a gente tem um curso de vendas focado para profissionais freelancers e agências de publicidade, onde eu te ensino uma metodologia de 5 etapas que a gente desenvolveu na agência, utilizando como base várias outras metodologias existentes, e aí a gente criou o nosso próprio método ali, que ele conseguiu converter muitos clientes. Enfim, eu não vou falar muito sobre ele aqui. Se você quiser saber mais sobre ele, tem link na descrição desse vídeo. E é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima. Valeu!